Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Aí você diz, vou soltar a bombinha, solta, filha da puta. Tenta apertar o dedo. Mete o dedo aí, aperta. Não está acontecendo nada. O que aconteceu? Enche, né, filha da puta? Ei, norcoreano, filha da puta! Agora sou eu. Vou te mandar um facho de luz. Vamos limpar essa merda! Tenham um fim de semana e hoje vocês vão ver tudo acontecer pela internet. Mesmo que esses filhos da puta das emissoras de televisão não estejam transmitindo, estão botando um monte de filme, um monte de abobrinha, não querem mostrar que eles estão tendo que fugir e não tem como tirar o dinheiro. Porque o dinheiro não está mais acautelado. Ele foi confiscado. Vocês não vão ver um puta dólar. Quem disse que nós vamos dar o dólar para vocês? Ou a moeda que tomar o nome que quiser nos Estados Unidos? Tudo agora é real, é verdadeiro. Você sabe com quem você fechou negócio? Não é mais você e outro banco. Todo mundo já sabe. Você escolhe. Você vai para o lado dos mentirosos, dos extorquidores, dos intimidadores. O cara, para intimidar, ele tem que fazer um esforço de se mostrar mal, perverso, querer te ganhar no grito, para depois dar o desfecho, te mata ou não. Enquanto isso, você tem a oportunidade de fazer o fechamento dele. Aproveita essa oportunidade. O momento é agora. Ele vem te encher o saco. Vem te falar. Aproveita a oportunidade. Entendeu? Já está sendo feito isso. Aí todo mundo, delação premiada. Ai, meu Deus. Agora, Toffoli, são todos os delegados federais que querem cortar teus bagos e tua cabeça. Tem um monte de delegado federal de primeira, segunda, terceira que estão doidos para pegar você, Toffoli. Você tem o cassino de jogadores internacionais.
Os caras vêm lá de fora, da Ásia, do mundo inteiro para jogar no teu cassino, fazer negócios com o Banco Master. Se fuderam. Caiu o Banco Central do Comitê Chinês, caiu o Banco Central do Putin, dos BRICS, está tudo falido. Quero ver agora. Vai vender para quem vai comprar? Aí o cara vai chegar e vai dizer, olha, eu vou te mandar yuan. E para que eu quero essa porra? Vou te mandar shekel. Para que eu quero essa porra? Vou te mandar reais. Para que eu quero essa porra? Vou te mandar peso. Para que eu quero essa porra? Tem diamante, tem ouro, tem lítio, tem grafeno, tem nióbio, tem urânio enriquecido. O que não quer vender? Não pode. Já vendeu. Está tudo cercado. E aí, como é que fica? Vai fugir para onde? Vai querer continuar falando merda? Vai querer continuar empurrando com a barriga? Vai esperar que o povo faça a justiça com as próprias mãos? Duvida? Duvida, filha da puta? Duvida que um monte de brasileiro que morava no barraco, que a filha dele virou puta e morreu, que a mulher dele virou puta e morreu, e que ele fugiu da favela, não vai estar aí para te pegar? Ei, Toffoli! Ei, Cabelúcia! Ei, Fachin! Ei, ô Moacir, Janja! Estão querendo enganar quem, seus filha da puta? E ainda vamos chegar na frente do cara e o cara vai dizer, calma, companheiro, vou te dar uma grana, cadê o dinheiro? Vou mandar pegar com quem? Aonde? Então, peraí, eu vou trazer, calma, me salva dessa. Joga o dinheiro aí. Acabou! Acabou, filha da puta! Foi o Nero, foi o César. O César era mafioso, César. O grande Aves César era jogador. Jogava carteado, perdeu tudo. Ficou devendo a Deus e a todo mundo. Aí ele levou todo mundo no papo. Me faz imperador que eu te encho o cu de dinheiro. E assim foi. Encheu o cu de dinheiro deles. Aí eles disseram assim, nós queremos mais dinheiro. Aí o César, porra, peraí, companheiro. Peraí o cacete, espeta esse ponto. Aí espetaram ele. Como se espeta um pedaço de queijo. Como se espeta o produto da oliveira, do azeite. Tudo aqui, você colhe o que você faz.
É um prazer, mestre Dinho, ter o senhor sempre, e eu várias vezes querendo fazer a live e pedindo, porque tem que fazer outras coisas. E o senhor sempre aí, sempre transmitindo. Gratidão, mestre Dinho, ao senhor e à sua senhora, aos seus filhos. Gratidão, família Amém. que eu respeito. Amém, juiz. Ô, juiz, eu poderia fazer aqui uma solicitação pro senhor, de 3 informações? Fique à Informações. vontade. A primeira informação, como é que está lá o Maduro? Ele já fez delações, né? Ele já entregou, etc, etc, etc. E segundo, né, hoje, eu assisti uma reportagem que não lembro onde foi, né, que descobriu o sósia que o senhor fala, do Lula, né, descobriu lá através das orelhas do juiz. Inclusive, eu não sei se foi Trump e alguém que denunciou ele parece que é OEA. E a terceira informação é sobre Bolsonaro, né? Sei só. O compromisso da outorga é quando você já tomou uma atitude. Então a atitude já foi posta. A superintendência, todo o complexo da Polícia Federal já está abaixo jurisdição dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Ministério da Guerra, de Estado, do senhor Marcos Rubio. Ele é o encarregado do Brasil. Não se fala mais com o senhor Trump. Agora é tudo com o senhor Marcos Rubio. Então, Brasília está tomada. Então, estamos aguardando uma grande manifestação e festa em Brasília para proceder com as diferentes opções de logística ao procedimento de desmembramento e captura de todos os sócios, elementos deste conglomerado global. Imaginem vocês, chega o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, o famoso juiz leigo, ao qual ele dá laudos periciais da sua competência de conhecimento da sua área. Então você é levado a arbitrar, a fazer o seu laudo. E esse laudo, ele tem todo o procedimento técnico, científico, matemático, com laudas periciais, que dão o resultado, sim ou não, falso ou verdadeiro, constata ou não constata. Tudo isto a formatar uma denúncia no Itamaraty, ser homologada e distribuída à jurisprudência de 196 países, no total 206 nações, também do mundo árabe. Não se preocupe, estou aqui. Não querendo derrubar, mas estou aqui. Está me ouvindo?
Tá ouvindo? Tá ouvindo, mestridinho? Estou ouvindo, estou ouvindo, Responde isso, estou estou ouvindo. ouvindo, estou Ótimo. ouvindo. Eu tô aqui. A imagem aqui está um pouco clara, mas É, continua, a juiz. luz aqui, eles querem me boicotar, mas não tem como. Então é o seguinte: todas as nações estabeleceram em 60 agências de inteligência a tutela e curatela Pronto, voltou agora. destes especialistas, informar aos seus aparatos de investigação com relação ao planeta e às vastas 206 nações de serviços de inteligência, ao qual são assessoradas e controladas por 60 agências de inteligência global. Então, todo este comportamento ele é levado ao conhecimento do laudo técnico, carimbado no Itamaraty, dado científico, levado às Supremas Cortes de 206 países, aos quais não cabe recurso! Não há recurso! É sentença! Aí você diz, cumpra a sentença. E aí você diz, ele tem 255 membros do Tribunal Penal Internacional. Algum deles vai mandar Exército, Marinha, Aeronáutica? Ele tem ciência do Tribunal Internacional dos Estados Unidos, em que todos os países que têm convênio com os Estados Unidos no planeta vão mandar todas as autoridades policiais que detêm o poder de obter o resultado do seu mandato a que assim acudam. Ele tem ciência de 60 agências, de especialistas, técnicos, matemáticos, conhecedores do ato científico, onde não há política. Existe sim política do conhecimento, onde prolifera e prospera o conhecimento pleno. Para você ser técnico, você tem que ter conhecimento pleno. E aí você dá teu laudo pericial. Então entenda. Aqui não tem ninguém brincando. Estamos em guerra atômica nuclear. Onde um sujeito Estou ouvindo. com um aparelho celular, por determinação do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, preposto a fazer um relatório em uma plataforma à sua escolha. E a escolha é o promissor da internet, o neto dos Rothschild, dos BlackRock e do Rockefeller, ao qual ele é neto do Rockefeller, proprietário do Facebook. E diz, o senhor vai fazer por onde? Eu vou fazer pelo Facebook. Tá bom.
Pode, pode. Agora eu vou ficar nervoso. E eu, quando fico nervoso, o que eu posso fazer? Dar tiro, eu posso jogar merda na televisão, eu posso cuspir, eu posso xingar. Faça como quiser, mas faça o relatório. Tá bom. Então eu faço o melhor que eu posso. Melhor do que eu posso, não tem como. E eu não sou Deus. Eu sou que sou. Entenderam? Repete comigo, mestre Dinho. Eu sou que sou. Eu sou o que sou. De novo. Eu sou o que sou. De novo. Eu sou o que sou. Você é o que você é. Não o que os outros dizem que você seja. Ou tenha que acreditar. Verdade. Porque através das tuas mãos chega a providência divina. E você sendo ele é você. Não é mérito. É companheirismo. Estamos nessa todos. Eu, você, um monte de gente no planeta. Não chamo para mim os relatórios, porque foram eles elaborados por centenas de milhões de pessoas que se debruçaram e disseram: este é o relatório, interprete e publique. Sim, senhor. Pronto. Juiz Oscar, encerrou? Encerrou. Presta atenção. Daqui, no máximo 15 minutos, eu estou enviando o conteúdo dessa live. Eu mando lá para o WhatsApp, certo? Que já está pronta. Esse horário... Aí, perfeito. Se o senhor puder botar alguma matéria, não bota do Exército, desse traidor à pátria. É por causa Desse que a live... cara que é chinês. É esse chinês. Ele é o ex-general que ficou no esquecimento. E que para sobreviver tem que vender o seu espaço. Então ele vendeu o canal dele para o chinês. Ele é pró-China. Entendeu? Entendi. A Porque live... nenhum brasileiro que sabe e lhe conhece, e eu também lhe conheço, como todos os outros são conhecidos, ninguém tem rabo preso. Então o senhor não tem nada que temer, eu não tenho nada que temer. Pelo contrário, o assunto está muito feio para o lado deles. Isso comprovado, né, mestre? Porque tem gente aparecendo aí morto. Gente até do próprio lado deles. Moças jovens, lindas, 24 anos. Amante do cara que roubou os aposentados. Ela é encontrada morta no apartamento que ele deu para ela. Entendeu? Agora estão matando todas. Aí na Venezuela, como eles têm as amantes também, que deram apartamento, joia, cacete, estão trazendo todas elas para o Brasil. E as famílias também, entendeu?
Estão fugindo para o Brasil. Como também agora não tem mais necessidade de visto chinês. Vai chover chinês aqui pra cacete. Porque a China caiu, entendeu? Então eles estão saindo fora de lá e vindo morar no Brasil. Entendeu? Entendi. Também na Europa. Está todo mundo caindo lá, está todo mundo saindo fora, vindo para o Brasil. Então te prepara que vai vir um monte de filha da puta para cá. Um monte de psicopata, um monte de gente que sorri para você, diz que você é maravilhoso, que ele vai abrir um negócio, que vai te botar como sócio, que você vai progredir, entendeu? Tudo narciso, tudo é síndrome de narciso, psicologia, são narcisistas, são pessoas que estudaram o caput, narcisismo, narcisista, técnicas, procedimentos, identificação. Isso tudo fazem lobotomia com todos os brasileiros. Então o sujeito vai ser político, ele tem que ler esse livro. Técnicas de Narciso. Ele tem que prometer, como diz Lula, você tem que mentir, 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 mentir. Acabou a eleição, vai para a próxima. Mente, 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 mente. Entendeu? Ao ponto de dizer, vou te dar picanha, mas come pé de galinha, que é uma delícia. Tem colágeno. Tem colágeno. Come uma banana, toma uma cachaça, já está alimentado. Uma banana e um copinho de cachaça. Tu fica estufado, não quer comer mais nada, aí vai trabalhar, até morrer. Ou se não fuma crack e vai capinar canial, vai lá pegar a coisa doce, né? E aí faz o etanol. É isso, meu amigo. As pessoas são cruéis. Verdade. Eles querem pegar tua neném de 2 anos, que anda de fraldinha. Aí eles vão lá e dizem, ai, que bebê bonito, picote, que lindo. Querem estuprar teu bebê. Mundo podre. Mundo podre. Entendeu? Entendi. Mais alguma coisa, mestre? Oi, deixa para outro dia. Eu estou olhando ali o tempo, uma live espetacular o tempo, viu? Uma hora, joia. Gostei. Fica à Um abraço, vontade. mestrinho. Fica à vontade, Luiz. Eu que agradeço, mestrinho. Daqui Tá 15 bom? minutos eu envio, viu? Muito obrigado. Porque, olha, É um Luiz, prazer me ter como companheiro e amigo, se o senhor me permite. igualmente, eu desejo a mesma coisa. Entendeu? A mesma Obrigado. coisa eu. Obrigado. Então, até a próxima. Até a próxima, povo que eu amo. Ah, e eu tenho que dizer, né? Obrigado. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail. Meu Pix é meu CPF, documento de identidade único no Brasil para todos os brasileiros. O meu número, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 55 Brasil, 21 Rio de Janeiro, número 997420789. Não tenha medo de nada, só não acredita nas bandeiras do teu banco na internet, porque já
Estão roubando tudo. Não acredita no GovBR, porque também estão roubando tudo. Não acredita no Serasa, não acredita em absolutamente nada que é transmitido pela internet. Por quê? Porque eles estão roubando tudo. Por quê? Porque eles são os que monitoram e estabeleceram este procedimento. Quem são estes? Norte-Coreia, China, Rússia. São prédios centrais de internet a roubar adoidado. E, claro, dar uma percentagem para este grupo da estrutura do GOV Federal do Brasil. Então, todos eles já monitorados. Todos caíram em desgraça. Um abraço. Juiz, eu quero falar também sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, que às vezes a pessoa não anotou o que o juiz falou, mas está na descrição dessa transmissão ao vivo. Toda live que o juiz faz, o mestrezinho coloca lá, entendeu? O Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ok, juiz? Muito obrigado, muito obrigado. Que o senhor prolifere 1000 vezes mais. Eu agradeço a todo o povo brasileiro. Dependo deles. Amém, de todos juiz. vocês. Eu desejo Obrigado. também para o juiz. Obrigado, querido. Gratidão, gratidão. Constituição desse tamanho, que não tem emenda todo ano, e que é só quem tem o foro, é só a questão da Constituição americana. Só isso. Aqui já virou, parece quase balcão de negócio, Serrão. Não, isso aí tem que ser mudado profundamente, não tem condição. O Alexandre Garcia foi muito feliz no comentário dele. O problema do Supremo é o quê? É o Supremo? Não. É o que está dentro e fazendo com o Supremo. É o cupim. O problema não é a madeira. O problema é o cupim. O cupim está destruindo a madeira. E quem poderia colocar o veneno, né, ou o remédio, vamos chamar assim, para o cupim parar de destruir? Não está fazendo isso. Então é hora de acabar com o cupim. Ou acabamos com o cupim, ou o cupim vai destruir a institucionalidade no Brasil. Abraço para o grande Alexandre Garcia, que foi na veia nesse comentário. Supremo Tribunal Federal não poderia estar cuidando do caso Master, não poderia estar cuidando do INSS, não poderia estar cuidando do 8 de janeiro, não poderia estar cuidando de nada disso, tinha que ser o órgão apenas para avaliar a constitucionalidade de alguma questão quando ele fosse provocado. O Supremo Tribunal Federal não poderia estar toda hora fazendo interferências no governo e nos governos, sendo acionado todo momento por partido político. Essa é outra distorção absurda do papel e da atuação do Supremo Tribunal Federal. E aí caberia o quê numa situação dessa? A autocontenção. O que é autocontenção? O Supremo vai dizer, você acionou o Supremo, o partido político se acha no direito. O cara do Supremo que tem sensibilidade, que tem noção exata do papel dele, o que ele vai dizer? Dá uma canetadinha bacana. O Supremo não tem competência para julgar isso. Procura a instância abaixo do judiciário para tentar resolver o problema, ou então, no caso do político, toma vergonha na cara, vence a disputa politicamente e resolve a sua questão. Não bota o Supremo para exercer a supremocracia, porque esse regime não existe. É isso. Então, falta bom senso, falta autocontenção, falta o quê? Falta o sentido ético. Porque se o cara que está lá no Supremo, se os membros do Supremo entendem o verdadeiro papel deles, eles jamais fariam o que estão fazendo há muito tempo no Brasil, tendo atuação política. De novo, a autoridade, ela nunca pode abusar da autoridade e nem pode desmoralizar a autoridade. Quando isso acontece, as instituições entram no módulo caos. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil há muito tempo com todas as instituições. A nossa mais grave crise institucional, ela tem
a responsabilidade política. Se os políticos tivessem altivez para dizer pare em nome da Constituição, estava tudo resolvido. Mas o nosso político não demonstra essa altivez e quem está nas instituições acaba não cumprindo o seu dever ético, minimamente ético de dizer, o meu limite institucional vai até aqui, dali em diante eu não vou me meter. Eu não vou julgar esse caso, não tenho competência para julgar esse caso, ou me acho suspeito para julgar esse caso. Era só isso que faltava no Brasil. Estaríamos numa normalidade absoluta. Da mesma forma, como se o presidente da República tivesse grandeza, não tivesse ligado o módulo vingança, o 8 de janeiro não teria acontecido. Ou, se tivesse acontecido, não seria interpretado como foi, como um golpe de Estado que efetivamente não aconteceu, mas que Lula usou isso como instrumento de narrativa para se dar bem, para crescer, para promover vingança contra os seus inimigos políticos. Se ele tivesse levado isso na normalidade, ele estaria governando mal ou bem e a situação brasileira não estaria tão periclitante quanto agora. Ninguém precisaria estar saindo às ruas para exigir que o país volte à normalidade. Mas o país não está normal, então vamos para a rua e vamos continuar cobrando solução política, que é a única saída para a nossa mais grave crise da história. Nunca vivemos algo tão ruim quanto o que estamos passando agora. Em nenhuma das nossas ditaduras tupiniquins, nem na do Vargas, nem na pós-64, a gente viveu algo tão hediondo como estamos vivendo hoje, Lucas Saba. Exatamente, Jorge Serrão. Para comentar essa questão da inversão de lógica no Supremo Tribunal Federal, passa a Curitiba. O início, a ideia do foro privilegiado, a lógica seria, portanto, proteger a independência do julgamento, né? E não aumentar o poder punitivo. Quer dizer, a gente está vendo o poder punitivo para cidadãos comuns e os não comuns, né, os que têm privilégio, sendo bloqueados e soldados, digamos assim, né, Anne? Pois é, o que a gente vê nessa matéria da Gazeta que explica aí a inversão da lógica do Supremo Tribunal Federal? O foro privilegiado, ele foi criado para que pessoas importantes, entre aspas, mas pessoas que ocupam altos cargos, não pressionassem juízes da primeira instância para conseguir ali algum avanço, alguma vantagem. Então, para isso, decidiu-se que quem julgaria seria o Supremo Tribunal Federal. Só que hoje a gente vê não só aquilo que o Lucas trouxe para a gente, de que quando a uma pessoa com foro privilegiado puxam um processo inteiro ou inventam justificativa, mas algo que vai até além disso. Então a gente vê casos de que quando, por exemplo, uma pessoa que tem foro privilegiado, ela é vítima de algo ali cometido por cidadãos comuns, por exemplo, vai também para o STF julgar. Então a pessoa já não é só a pessoa que está sendo acusada, que cometeu o crime, ela também é a pessoa que é vítima. Isso é um problema gigantesco, porque aí o Supremo Tribunal Federal funciona como uma blindagem para blindar essas pessoas contra cidadão comum. É por isso que a matéria coloca esse ponto ali de que o Supremo Tribunal se tornou um ambiente punitivo, né? Um ambiente que quer punir e perseguir cidadãos comuns, que são julgados pelo Supremo porque há ali um membro que possui o foro privilegiado como vítima, como a gente vê nos casos do dia 8 de janeiro. É absurdo ver tanta gente sem foro privilegiado, pessoas comuns, cidadãos comuns sendo julgados pelo STF, que deveriam julgar apenas quem tem foro privilegiado e não quem é vítima ali de uma suposta acusação contra cidadãos comuns. E aí a gente vê essa inversão da lógica por completo. A gente vê a criação do Supremo, que foi criado ali, inclusive, muito inspirado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que é um país que segue o que eles chamam de rule of law, que segue a lei, segue estritamente o que diz a lei, segue o império da lei. Então, o Brasil ele se inspirou muito no que os Estados Unidos fez para criar o Supremo Tribunal Federal e hoje, simplesmente, o rule of law, o império da lei, é esmagado pelo próprio Supremo. O Supremo, que é a última instância judicial, amassa e rasga fora a Constituição e qualquer norma jurídica criada, porque eles têm a caneta. Então, eles condenam quem eles querem, eles protegem quem eles querem, eles puxam qualquer tipo de processo para o Supremo Tribunal Federal e eles não respeitam princípios básicos, como a independência do juiz para julgar a causa. É absurdo, uma aberração jurídica o que a gente vê e é uma vergonha, de fato, para todos aqueles que um dia no passado
pensaram na lógica de separação dos poderes, que estruturaram um país democrático, que pensaram em princípios sólidos para construir instituições sólidas no Brasil, porque isso hoje tudo é esmagado por um único poder, uma única instância. Anny Dias, qual que é o resumo que você faz desse início de semana? Que na verdade a nossa semana parece que ela não nem acabou e nem começou, ela emendou, né, nesse fim de semana com todas essas movimentações. Carla, eu sou uma defensora muito assídua de manifestações de rua. Eu entendo que são protestos que já mudaram o Brasil, a gente já teve derrubada de presidente, a gente já teve transição de ditadura para democracia, a gente já teve muitas coisas acontecendo no Brasil por conta de manifestações de rua. Porque a gente sai da rede social, a gente sai da imprensa e a gente mostra número, a gente mostra volume, a gente mostra cartazes, camisetas que mostram a indignação das pessoas. Então, para mim, é uma semana positiva quando a gente fala sobre tantos problemas negativos que temos no Brasil, problemas negativos, é redundância, mas tantos problemas que temos no Brasil em relação ao Supremo, a partidos políticos, ao aparelhamento, mas a gente começou a semana com uma caminhada, com uma manifestação pacífica, íntegra, limpa, e isso mostra que o brasileiro não desistiu e não vai desistir, que ainda que a gente tenha todas essas problemáticas decorrentes de elites que hoje ocupam espaços políticos e espaços que não deveriam ser políticos, mas se tornaram, a gente é a maioria. O brasileiro ainda é a maioria e ainda tem valores que precisam ser defendidos e foram ontem na manifestação e vão seguir sendo defendidos. Então, para mim, eu não quero começar essa semana com pessimismo, mas sim com otimismo para a gente olhar essas imagens da manifestação e entender que ainda há esperança. Muito bom. Anny, obrigada, Carla. Bom programa. É isso aí. Obrigada, Anny. E já que a Anny entrou nesse ponto, né, da gente começar com otimismo, a gente vem aqui para te dar um recado importante. A Gazeta do Povo é um jornal que vai completar 107 anos. 107 anos. E a gente mantém o nosso compromisso com a notícia íntegra, com a independência editorial principalmente, se tratando do respeito a você, que é o nosso leitor, que é a pessoa que mantém o nosso trabalho. E a gente vem, inclusive, trazendo esse convite para vocês, porque tem uma promo muito especial no ar. Eu gostaria de dividir com vocês essa promo a partir de agora. Vamos lá? Olho no olho. Esse é o jornalismo da Gazeta do Povo. E no mês em que o melhor jornal do país completa 107 anos, você vai ficar frente a frente com os fatos. Assine agora na promoção de aniversário da Gazeta. 6 meses de acesso ilimitado por R$1. Experimente se informar com qualidade, coragem e independência. Aproveite que essa é uma condição por tempo limitado. Gazeta do Povo me informa. E é isso, essa promoção é por tempo limitado, a gente vai manter ela no ar. Para você que quer tirar suas dúvidas, ó, cadê o QR Code? Tá aqui desse lado? Desse lado, acertei. Mira o QR Code aqui na câmera do seu celular e faz aí a sua assinatura. R$1 por 6 meses para você ter, além, é claro, desse conteúdo aqui, que é um conteúdo liberado, você tem acesso a outros conteúdos super importantes e, claro, você ajuda com o nosso trabalho aqui, que é sempre muito importante. Vou mandar para o Lucas para a gente continuar por aqui, então. Daqui a pouquinho tem Paulo Briguet aqui comigo. Não sei se ele já está no ponto. Já? Maravilha! Deixa eu chamar ele por aqui. Paulo Briguet, muito bom dia, bem-vindo. E que semana, que a nossa semana comece bem. E começou muito bem, como eu disse para a Anny aqui. Parece que ela emendou com boas notícias, né? Bom dia, Carla. Eu acompanhei ontem toda a manifestação em Brasília, chegada, né, do Nicolas e daquela multidão em Brasília. Foi um momento histórico, tá? Foi um momento histórico. A gente precisa entender que, às vezes, nós testemunhamos momentos históricos, e ontem foi um deles. Aquela tempestade que caiu sobre Brasília, ela tem um simbolismo muito importante. Você sabe que na simbologia clássica, a tempestade significa renovação. É sempre assim. Por exemplo, nas peças de Shakespeare, sempre que acontece uma tempestade, você tem uma revelação em seguida. E as coisas começam a se reordenar. Então eu acho que aquilo que aconteceu em Brasília foi muito importante. E quanto ao raio, eu acho que nós temos que ver o seguinte: aconteceu um milagre. Na verdade foi um milagre, né? Ninguém perdeu a vida, caiu um raio sobre uma multidão
tá? E algumas pessoas se feriram, né? Mas felizmente estão fora de perigo. Quer dizer, foi um ótimo início de semana, cara. Isso aí, Paulo. Eu vou mandar lá para os meninos em São Paulo para a gente continuar, porque temos mais temas chegando por aqui. Exatamente, Carla. Antes, vou para a nossa super televisão para me despedir de Jorge Serrão, que acompanhou também ontem toda a caminhada para estar aqui conosco hoje, às 7 horas da manhã, já ligadinho, comentando tudo. Essa semana também teremos aqui na capital paulista uma caminhada que sai da Paulista e vai para a Catedral da Sé. Me corrija, Jorge Serrão, conte para nós. É isso, domingo que vem, 1º de fevereiro, 13h, a gente convida todo mundo a estar na porta do prédio da TV Gazeta, em São Paulo, na Avenida Paulista, para uma caminhada até a Catedral da Sé. É a Caminhada Cristã pela Liberdade. Pode estar, estou convidando todo mundo, eu estarei lá pessoalmente. Então vamos caminhar, caminhar é preciso. A gente nunca precisou tanto mostrar o quanto o povo na rua tem sua importância, o povo para exercer seu protagonismo. Que ainda agora a querida Anny Dias até me inspirou para uma lembrança muito importante. A gente aqui não pode confundir rule of law com rolo of law. Aqui no Brasil é tudo enrolado, é muito rolo. Então não é rolo of law, é rule of law, é a regra valendo, e não a bagunça, e não o rolo, e não as jogadas. Então o Brasil precisa de honestidade, democracia, e só o povo na rua que constrói isso, Lucas Saba. Vamos para a rua. Valeu, Jorge Serrão. Obrigado, meu amigo. Amanhã nos vemos presencialmente. Bom, vamos fazer o seguinte, agora teremos a nossa clássica dança de cadeira aqui dos comentaristas. Daqui a pouco teria aqui comigo Flávio Morgenstern. A Carla já tem com ela o Paulo Briguet, então vamos retornar no assunto do dia, o assunto principal, que que foi, melhor dizendo, a caminhada do Nicolas Ferreira, que se encerrou na capital federal sob muita chuva. Vamos colocar o vídeo dele discursando, então? Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Lula! O Brasil não tem medo de você! Porque o Brasil acordou! O Brasil acordou! O Brasil acordou! Só quem acordou dá um grito! Tá aí, mesmo sob forte chuva lá na capital federal, mesmo assim o pessoal, como se diz no popular, não arredou o pé. Flávio Morgenstern, tudo bem? Bom dia, já está aqui conosco no nosso estúdio. Como vai, Lucas? Bom dia para o nosso time de Curitiba, Carla, Anny, todo mundo aqui, todo mundo que está nos acompanhando aqui da nossa querida audiência, que é quem faz tudo isso, e vocês também estavam, muita gente lá em Brasília, muita gente acompanhando em São Paulo, outras capitais. A gente está tentando aqui lutar contra essa tirania, né? Bom, Flávio, eu queria que você já começasse falando do assunto do dia, essa caminhada
que a esquerda inicialmente ridicularizou, à medida que ela foi tomando corpo, aí eles foram ficando mais assustados e saíram do campo da ridicularização. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, se posicionou falando que vai acionar, como sempre, vai judicializar, porque, segundo ele, a descarga elétrica sofrida pelos manifestantes, que graças a Deus já atualizamos o estado de saúde aqui, não tem ninguém em estado grave, apenas 2 pessoas tiveram que passar a noite no hospital a pedido do corpo clínico do hospital lá na capital federal, mas por uma questão de observação, precaução, etc., do que qualquer outra coisa, falando que a culpa é do Nicolas, que ele foi inconsequente, aquela coisa, né? Mas queria que você falasse, eu dizia com o Jorge Serrão no começo do programa que nós estávamos sentindo falta de uma mobilização da direita sem a figura do ex-presidente. Parece que ela veio. Pode ser uma virada de chave para a direita? Certamente é uma virada simbólica, né? Vou continuar a análise que eu estava fazendo na semana passada, porque a política lida com símbolos, e símbolos que não é só aquele simbolismo idiota que nós costumamos dizer por aí, não. Símbolo no sentido de que você precisa juntar sentimentos, anseios, propostas, intelecto, muitas coisas, não apenas em pessoas, como em movimentos, como em fatos, como em algumas coisas a serem contadas. Eu acho que um dos grandes problemas que o Bolsonaro enfrentou, por exemplo, é que ele não fez uma coisa simples, parece ser idiota, mas você imagina a empresa de marketing que eles precisam contratar, as mais caras do Brasil, dar nomes ao que ele faz. Vou fazer uma proposta aqui contra a ditadura judicial. Não adianta só ele próprio, só Jair Bolsonaro ele próprio, ir lá e bater no STF o dia inteiro. Né? Ele precisa fazer um movimento pela restauração da lei, por exemplo. Precisa sempre criar um símbolo com nome. Aqui estou dando um exemplo fácil, né? Obviamente você precisa de uma coisa muito mais complexa. Então eu acho que o Nicolas está fazendo uma coisa muito importante. Ele está dando uma reavivada simbólica para a direita. É por isso que um Lindbergh Farias, né, ele precisa sempre dar como a gente fala, né, judicializar. Na verdade, ele não faz isso. Ele bate na ditadura e fala, proíba. Por quê? Que lei que o Nicolas infringiu? Nenhuma. Sempre que eles vão judicializar, né, o método Randolph Rodrigues de fazer política, isso não é judicializar de fato. Isso é bater no STF e falar assim, olha, não importa que ele não tenha cometido nenhum crime. Prenda, vai lá, proíbe tudo, censura. É o método Lindbergh agora, né? Tá fazendo escola ali, o Randolph Rodrigues está fazendo escola com o Lindbergh Farias, porque eles não judicializam, eles mandam um ditador que porventura esteja ocupando um cargo judicial ali, nessa história de decisão judicial, como se uma decisão judicial não pudesse ir contra a lei, é um dos grandes erros do Brasil. Agora, falando ali sobre o Nicolas, por que eu acho que esse símbolo ele é muito importante? Como você já disse, Lucas, ele não é a primeira manifestação que não tem a figura do Jair Bolsonaro. Eu espero, inclusive, que o povo volte a fazer manifestação até mesmo sem político nenhum, como era no caso do impeachment da Dilma. Que político convocou a manifestação? Não, eles apareciam ali em algum momento depois de o povo já ter convocado. Lembra como é que foi quando o Sérgio Moro liberou o áudio do Lula conversando com a Dilma? Todo mundo lotou a Paulista gritando renuncia, renuncia, sem aparecer político nenhum, não tinha um carro elétrico. O MBL tentou aparecer na última hora ali para falar, é uma manifestação nossa, sendo que eles também foram ridicularizados por conta disso. Ora, agora nós precisamos ter fatos a serem discutidos que já estejam, continuam mostrando que a direita continua aqui, mesmo com Bolsonaro preso e pedindo a sua soltura. Ora, vamos lá. A esquerda primeiro ridicularizou, como sempre. Fizeram isso desde lá, desde antes de 2013. Mais ou menos 2010 estávamos fazendo as primeiras manifestações da direita, ali com 50 pessoas no máximo, era só tiração de sarro. Depois tenta proibir, porque essa não é a primeira vez que o Lindbergh tenta judicializar, ou seja, proibir, bater na porta da censura para mandar proibir. Ele tentou proibir a marcha no meio. Depois, a grande mídia ainda comete a loucura de citar a manifestação sem citar o nome do Nicolas.
Por que será? Se o Nicolas virou proscrito pela Plim Plim, é o maior elogio que já foi feito a ele. Porque alguém que não pode ter o seu nome citado pela Plim Plim, pelos ditadores, significa que essa pessoa virou um incômodo para a ditadura. Parabéns, Nicolas, isso aí foi uma coisa muito boa. Depois, a gente tem que entender uma coisa muito primordial, né? Eles começaram a tirar sarro de pessoas atingidas por um raio. Muitas pessoas atingidas por um raio. Ora, uma coisa que o cristianismo nos ensina muito bem é que você não vai chegar ao céu sem pegar sua cruz primeiro, né? Famosa história do Monte Tabor, né? Eu estou bem aqui, quero ver o céu. Não, peraí, eu tenho que cumprir toda a minha paixão primeiro. Primeiro eu preciso sofrer, para depois eu merecer o céu. Quando você fala, tira sal, né? Tá vendo? Ó, parece que foi Deus ali mandando um raio na cabeça dos bolsonaristas, como eles tentam colocar. Não, é o contrário. Na verdade, nós buscamos as nossas cruzes, nós gostamos de manifestações que mostram que o povo tá lá lutando contra a ditadura mesmo, sob perigo, perigo físico, perigo de vida, sabe? Todo mundo entende isso. Tal como o Bolsonaro, no final das contas, por ter sobrevivido à facada de um ex-membro do PSOL, né, que teve um álibi forçado ali na Câmara dos Deputados, no gabinete da Manuela Dávila, ninguém investigou essa história até hoje, tal como o Bolsonaro, ele teve que enfrentar uma coisa ruim para ter a sua presidência. Então, tudo isso é mais uma demonstração, até a psicologia reconhece isso, de que a direita vai continuar lutando. Luta envolve risco, luta envolve perigos, e um dos maiores perigos do Brasil é o surto do STF, que vai falar assim, tô com vontade de te prender, e prende mesmo. Tô com vontade de censurar, censura. Tô com vontade de mandar todo mundo pular no PSOL, vai mandar todo mundo pular no PSOL, e vai ter jornalista da velha mídia tão chongo falando, tá vendo? Isto é democracia. Bom, vou passar para Carla também para saber de Paulo Briguet, como ele viu, né, essa caminhada de Nicolas Ferreira. Vamos lá, Paulo, vamos conversar sobre esse assunto. Como eu já havia comentado, a gente emendou essa semana com boas notícias, uma caminhada com uma quantidade de pessoas assim impressionante, e tem um vídeo que foi divulgado, inclusive, no perfil do próprio Nicolas, depois isso foi, assim, milhares de vezes repercutido na internet, dele caminhando sozinho e depois as pessoas aderindo a essa caminhada. Isso foi, assim, muito importante para que as pessoas se identificassem mesmo com o movimento. Carla, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que nada acontece por acaso. Nada, absolutamente nada. Não foi por acaso que o Nicolas chegou ontem a Brasília, chegou neste domingo, dia 25 de janeiro. Qual é o dia 25 de janeiro? É o dia de São Paulo, é o dia da conversão de São Paulo. É um dia importantíssimo para o cristianismo. O apóstolo Paulo é uma figura central, uma das figuras centrais do cristianismo. Então, primeiro que foi no dia 25 de janeiro, tá? Eu fiz os cálculos aqui e até escrevi uma carta para o Nicolas, que foi publicada ontem na Gazeta do Povo. Por isso que você precisa assinar a Gazeta do Povo, viu? Você que está assistindo o nosso café, você precisa assinar para ter acesso a esses textos, né? Aos meus textos, aos textos do Flávio, de tanta gente boa que tem na Gazeta do Povo. Eu sou o mais modesto desse time aí, mas eu também dou meu recado. Eu fiz os cálculos. O Nicolas tem 1,67 m de altura. Cada passo do Nicolas tem entre 60 e 70 centímetros. Então, para percorrer os 240 quilômetros se eu não me engano, ele saiu de Paracatu, né? Ele saiu de Minas Gerais até Brasília. Para percorrer esses 240 quilômetros, ele deu em torno de 365.040 passos. Vejam só o simbolismo desse número. 365 são os dias do ano, como todo mundo sabe. E 40 é o número de dias
e dos anos que nós passamos no deserto. A nossa nova república tem 40 anos, né? Então, você veja o simbolismo que tem por trás disso tudo que aconteceu lá. Foram 7 dias de caminhada, assim como 7 dias de caminhada de Josué até Jericó, né? 7 dias. Então, esse é um número muito importante também. Então, eu ouso dizer que essa caminhada não foi meramente política. Essa caminhada foi espiritual. Porque a nossa vida também é uma caminhada. Nós caminhamos ao encontro de Deus. E eu tenho certeza que essa caminhada, ela fortaleceu o espírito dos brasileiros. Foi uma peregrinação, foi mais do que uma caminhada. Foi uma peregrinação, cara. Uma peregrinação em que se lutou pela liberdade e pela justiça. Liberdade e justiça são coisas que antecedem a política. Não foram os políticos que inventaram a liberdade, não foram os políticos que inventaram a justiça. Esses dons nos foram dados por Deus e não podem ser retirados pelo Estado, não podem ser retirados por nenhum político. Então, essa caminhada tem um significado muito, muito forte, muito intenso. Esse simbolismo da caminhada é muito forte. Foi o dia em que nós perdemos o medo. O dia em que nós exorcizamos os fantasmas do 8 de janeiro. O povo brasileiro perdeu o medo. É por isso que a esquerda ficou assim empolvorosa. Por isso esse chilique do Lindbergh, né? Todo esse chilique da esquerda, esse chilique coletivo da esquerda contra a caminhada do Nicolas. Foi muito importante e, como ele mesmo disse, foi apenas o começo. Bom, na descrição dessa transmissão hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo, eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de 5200
Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê um preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, 1 unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Fui!